essa noite aqui que não é adventista ainda? Tem alguém essa noite aqui que não é adventista ainda? Todos são membros batizados, são adventistas? Amém. Louvado seja Deus, maravilha. Então, muito bem, vamos lá para Gênesis capítulo 18. Primeiro livro da Bíblia. Se você não encontrar Gênesis, fica antes de Apocalipse. Eu sempre falo lá, Gênesis fica antes de Apocalipse, tá bom? Gênesis capítulo 18, vamos ler o versículo 1. Tá? O versículo 1 ao 5. Primeira parte, vamos ler do 1 ao 5. E diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo das árvores. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo. Depois seguirei avante. E responderam: faze como disseste. Vamos dar uma pausa aqui. Eu gosto muito de pregar Bíblia. Eu já falei isso aqui algumas vezes que eu preguei Bíblia. E a Bíblia é rica em nos ensinar muitas lições. Cada verso, cada vírgula, ela é viva, ela é eficaz. Podemos extrair dela muitos ensinos para a nossa vida. No capítulo 18, já no versículo 1, a Bíblia nos fala que o Senhor apareceu a Abraão. Bem? Amém? O Senhor apareceu a Abraão. Se nós notarmos aí, nós vamos ver que, primeiro, Moisés, o autor de Gênesis, ele nos revela que entre aqueles 3 homens, um deles era o Senhor Deus. Moisés de cara já diz para nós, leitores, que um daqueles 3 homens, um deles era o Senhor Deus. Era o próprio Jesus Cristo que estava ali. Porém, no versículo 3, Abraão não o conheceu. Foi a primeira vez que Abraão teve uma conversa face a face, pessoalmente, em pessoa, com o Senhor. Abraão não conhecia que era o Senhor, achava que eram 3 viajantes. Como nós podemos deduzir isso? Primeiro, se você olhar a sua Bíblia, no capítulo 18, verso 1, veja comigo aí, Moisés diz: apareceu o Senhor. Agora leia o verso 3 comigo. E disse: Senhor meu. São as palavras de Abraão. Senhor meu. O que chama a atenção na sua Bíblia aí? Vocês notam que o nome Senhor é diferente? Vocês notam? Percebe que no verso 1, o Senhor que Moisés fala é letra de forma. Toda maiúscula. Mas no verso 3, quando Abraão fala Senhor, ele fala em letra minúscula. O Senhor, o hebraico, que Moisés fala, é o Senhor Yahvé, o nome sagrado do Senhor. No hebraico está escrito: Yahvé apareceu a Abraão. O Senhor Deus apareceu a Abraão. Mas no hebraico, quando Abraão fala no Senhor, em letra menor, ele trata Adonai. Ele o reconhece como Adonai. Um Senhor viajante, um homem cansado, um Senhor entre nós. Só nesses 2 versos a gente já aprendeu um ponto importante. Nota? Nós já podemos ter lido várias vezes esse versículo e não ter notado a diferença. No verso 1, Moisés já revela: olha, quem está aqui é o Senhor Deus. Mas no verso 3, quando Abraão olha para aqueles homens, não reconhece que é o Senhor Deus. Ele entende que é um homem com 2 amigos viajando. Temos alguns pontos a entender aqui. Primeiro, aqui do versículo 1 ao verso 5, Abraão estava nos carvalhais de Mamré, descansando. Uma lição importante para nós essa noite. Você tem dedicado tempo nessa vida corrida
Você tem reservado momentos de oração no jardim de oração do Senhor? Tem eu e você buscado comunhão com Deus nos carvalhais de mané dessa vida? Temos dedicado tempo de comunhão e oração, súplica, lágrimas? Ou estamos sendo abafados pela correria desta vida secular? Lembre-se, Abraão estava repousando nos carvalhais de Mamré. Enquanto ele repousava e em comunhão meditava no Senhor, o Senhor apareceu para ele. Bem? Outra lição importante. Muitas vezes o Senhor aparece na minha e na sua vida, mas nós não o reconhecemos. O Senhor apareceu a Abraão. E o Senhor aparece hoje para mim e para você. Pode crer que Ele aparece para mim e para você. Mas nós não o reconhecemos. Outro ensinamento muito bom. Era o momento mais quente do dia. A Bíblia fala que era um dia muito quente. Tudo indica que era o horário do almoço. Meio-dia, 1h da tarde, é o momento mais quente do dia. Ao que parece, Abraão já tinha almoçado. Ele estava agora descansando do almoço. Porém, quando os 3 viajantes seguem e aparecem diante de Abraão, isso não impede Abraão de ser cortês com ele, de ser educado, ser cordial. Queridos, no mundo frio e sem amor, Deus espera que nós tenhamos cuidado, tenhamos carinho e atenção aos aflitos e sem esperança. Deus espera que eu e você cuidemos dos que peregrinam na estrada dessa vida. Será que nós estamos fazendo esse papel? Eu tenho certeza, se Jesus visitasse a gente hoje, como seria o tratamento com o Senhor? Trataríamos de forma cortês? Trataríamos de forma amável? Mas já eu não vou saber quem é o Senhor e quem não é. Abraão também não sabia. E ainda assim, Abraão foi muito amável e cortês com todos eles. Outra lição importante, podemos tirar desses 5 versos que nós lemos. Quando eles chegaram, a primeira coisa que Abraão ofereceu a eles foi o quê? Água. Água. Hoje você abre a torneira, tem fácil aqui tem água encanada. Mas no dia de Abraão não era fácil possuir água. Não era um local que tinha água fácil, de livre acesso. Não tinha água encanada, era muito difícil conquistar e conseguir água. Portanto, era algo bem valioso, bem precioso. E a lição que podemos aprender é a seguinte: quando as pessoas batem a nossa porta, quando alguém chega cansado, fadigado dessa vida de provas e perseguições, temos oferecido o de mais valioso que temos? Às vezes a gente oferece Wi-Fi, às vezes a gente oferece entretenimento, internet, mas oferecemos Jesus, que é a água da vida? Abraão ofereceu o que ele tinha de mais precioso em casa, de cara. O que ele tinha de mais valioso, que era a água. Temos nós feito mesmo? Temos oferecido o que temos de melhor, que é Jesus em nossa vida? Ou muitas vezes nós lamentamos a nossa vida para aquele que já procura esperança e paz? Vamos para o verso 6. No versículo 6. Irmão, obrigado. Obrigado. Vocês estão com frio, mas esse frio aqui não chega não. Lá em casa é uma confusão, porque eu sou calorento. Minha esposa, não sei se vocês notaram, é um pouco frienta. E eu não durmo sem ventilador. Não durmo sem ventilador de forma nenhuma. Então é uma confusão, né? A solução é você se encostar que o meu calor te alcança. É o jeito. É a única, porque esse frio não chega em mim, não. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Capítulo 18, versículo 6. Vamos ler? 6 a 8. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Naquela tarde, a refeição tinha o que no menu? Carne de novilho, pães asmos na brasa quente,
Hein? E tinha também coalhada e manteiga. Algo muito escasso na época, muito difícil de se preparar pela condição e situação. Porém, Abraão foi muito amável. Depois de uma refeição tão gostosa, onde os 13 viajantes comeram, então o diálogo começa. E quando um dos três fala onde está Sara, cai a ficha de Abraão. Não precisamos ler o texto, mas o texto diz que ele postou na tenda. Sara estava escondida atrás da tenda. E escondida ouviu a conversa de Abraão com os 13 viajantes. E quando então ele perguntou onde está Sara, Abraão se tocou. Como ele sabe que o nome dela é Sara? Como ele sabe que é minha esposa? É o Senhor. Agora eu sei que é o Senhor. Abraão caiu a ficha, porém Sara não percebeu. E o diálogo começa ainda à frente. E quando o Senhor diz, olha Abraão, daqui a 1 ano, Sara estará grávida. E todo mundo conhece a história. O que é que acontece? Aquela risada da Eliana. Alguém já viu? Risadinha. E então fica famosa essa cena, né? Sara dá uma risada. E quando ri, Sara, por que você riu? Diz o Senhor. Sara já foi idosa, já por acaso há algo impossível para o Senhor Deus? Nessa noite eu quero fazer uma pergunta para você essa noite. Eu não sei qual luta você tem passado, qual conflito, qual problema, qual dilema, qual situação, mas há algo impossível para o nosso Deus? Há algo impossível para esse Deus tremendo? A mesma pergunta que o Senhor fez a Sara faz a mim e a você hoje. Há algo impossível para o Senhor dos Exércitos? Confie no Senhor. Amém. Confie em Deus. Depois de então ele conversar ali com Sara e com Abraão, o Senhor se levanta e ele diz, olha, eu vou revelar ao meu amigo Abraão o que vamos fazer. Vão. O Senhor dá ordem e aqueles 2 homens seguem viagem. E então ele diz a Abraão, Abraão, vou destruir Sodoma. Está terrível o pecado de Sodoma. A situação está caótica. Lá não tem mais solução. Já dei muitas chances a Sodoma, mas eles não me escutam. O pecado de Sodoma chegou até os meus ouvidos. Não dá mais certo. E Abraão preocupado. Seu sobrinho Ló estava lá, né? Ló estava morando lá em Sodoma. E Abraão ficou preocupado. E nós conhecemos que Abraão começou a interceder. Senhor, se tiver 30, se tiver 20, se tiver... Interceda por aqueles que você ama. Clame ao Senhor por aqueles que você ama. Porém, no verso 22, vamos ver? Capítulo 18, verso 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Queridos, a distância de onde Abraão estava, de Hebrom, até Sodoma, era cerca de 40 quilômetros. Grava aí. A distância de onde Abraão estava, em Hebrom, certo? Nos Cavalhais de Mamré, até Sodoma, eram cerca de 40 quilômetros. Qual é a cidade aqui que está mais ou menos essa distância? Do Faróis até Salgado? Dá 40 quilômetros mais ou menos, né? Então vamos imaginar Salgado. Itabaiana? Será que dá essa distância também? 50? Vai Itabaiana? 50. Vamos dizer Itabaiana, que é linha reta. Né? Pegou ali o lápis. Vamos dizer Itabaiana. Então, digamos que então Abraão estava aqui no Faróis e Ló estava lá em Itabaiana. Olha a distância. E a Bíblia nos fala que depois da refeição, depois de trazer esperança àquela família, né? Abraão estava feliz, aquele homem seria pai, o filho da promessa. Mas agora vem então a sentença de Sodoma. E o capítulo 19, vamos para o capítulo 19. Vamos para o capítulo 19. No capítulo 19, versículo 1 e 2. Diz assim: ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló, assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Verso 2. E disse-lhes:
Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantai-vos eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. E responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Verso 3: instou-lhes muito, insistiu muito, e foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Amém? Vamos parar aqui? Olha, os 3 viajantes chegaram a Abraão. Quando conversaram com Abraão, um ficou. O próprio Senhor Deus ficou com Abraão conversando. E os outros 2 seguiram viagem. Se nós calcularmos o tempo, tudo indica que já era 1h30 da tarde, quando eles começaram a comer, né? Quando eles chegaram era esse horário, 1 para 1h30. Mas ainda foi assar pão, matar novilho, preparar o novilho, assar o novilho, né? Fazer a manteiga, ajeitar aqui, ajeitar acolá. Digamos que foram comer umas 3h30 da tarde para 4 horas. Comeram, conversaram, depois de comer, seguiram viagem os 2 anjos. No pôr do sol. No pôr do sol. Uma viagem como essa, de 40 quilômetros, daria 8 horas de viagem no mínimo. Com sobe e desce, sem carro, sem só a pé ou um animalzinho, daria no mínimo 8 horas de viagem. Em menos de 1 hora eles chegaram em Sodoma. Realmente foi uma viagem sobrenatural. Chegando em Sodoma, quem estava na porta de Sodoma? Na entrada sentado? Ellen White fala, Patriarcas e Profetas, diz que Ló tinha costume de estar à porta de Sodoma aguardando viajantes para poder recebê-los. Porque a cidade era tão cruel, a cidade era tão malvada, que Ló queria adverti-los e protegê-los. Então o diálogo inicia. Ló toma a frente e fala o seguinte: olha, por favor, fiquem em minha casa essa noite. Pela madrugada vocês seguem viagem. E o diálogo fala que os anjos disseram a Ló: não dormiremos na praça. E o texto é claro no verso 3, onde Ló insiste: por favor, não fiquem na praça, fiquem em minha casa. Queridos, fazer o bem por amor nos leva à insistência, enquanto fazer por obrigação nos leva à desistência. Tem muita gente aí que faz boa ação, mas não é por amor. A primeira atitude de negação, de recusão, não quero, não precisa, a pessoa, tá bom, vira as costas, tem minha parte. O servo de Deus não pensa assim. O servo de Deus insiste para fazer o bem. Apela, luta, intercede, clama, por favor, aceite, por favor. Não precisa de status, não precisa de seguidores, não precisa de foto. É entre ele e Deus. Ló fez o seu papel como servo do Senhor. Agora eu pergunto, Ló sabia que eram anjos? Assim como Abraão não sabia que era o Senhor. Ló não sabia que eram anjos. Outro ponto que nós podemos entender aqui. O que foi que Ló ofereceu a eles quando eles chegaram? Lavá-los? A mesma coisa que Abraão ofereceu o que ele tinha de melhor, água. E o texto sagrado fala assim, que o humilde Ló fez um banquete para eles. Um banquete para os anjos. Eu tenho fé, Senhor, de sair desse culto hoje e Jesus dizer, galera, vamos para um banquete ali. Amém? Amém. Sabe por quê? O cuscuz com ovo do servo de Deus, feito de coração, é um banquete para Deus. Amém. Estou brincando, vou ter que contar comigo com sou lá. Eu estou brincando. Eu sei disso. Eu sei, mas eu tenho 2 lá que se eu voltar no pai, ai, ai. Eu já disse, eu vou para casa, tranca a porta, esperando chegar, quando terminar o culto. Então eu estou brincando. Eu sei, meu, não. Vamos continuar, verso 6. Verso 6, capítulo 19, verso 6. A palavra de Deus fala, antes de lermos o verso 6, diz que rapidamente a porta de Ló encheu de gente. E a cidade de Sodoma era tão depravada, se você olhar aí o versículo 5, versículo 4 e 5,
você vai ver que para a porta de Ló foram velhos e jovens bater na porta de Ló. Mas com o intuito de dar boas-vindas aos viajantes. O intuito era abraçá-los, era dizer, sejam bem-vindos. É isso que diz a Bíblia? Você não pode olhar assim, tá doido? Tá lendo que Bíblia aí? Tá areado, é? Bloco bateu na cabeça hoje, foi? Não. O intuito era realmente destruí-los. O intuito era realmente acabar com a vida daqueles homens. Era uma nação pervertida, era um povo cruel. E o versículo 6 inicia dizendo assim, que quando aquela multidão bateu a porta de Ló, que foi quase a cidade toda, no versículo 6 fala que saiu-lhe então Ló a porta, fechou após si, fechou a porta atrás dele, e disse, rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal, tenho 2 filhas virgens, eu vos tratarei e entregarei como vos parecer. Porém, nada façais destes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram, retira-te daí. E acrescentaram, só ele é estrangeiro? Veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Vamos parar aqui no versículo 9. Olha, temos algumas informações aqui nesses versos. Primeira informação, Ló era muito receptivo. Muito receptivo. Ló, realmente, para a cultura da época, para aquela região oriental, Ló fez realmente nota 1000. Outro ponto que nos chama a atenção é que Ló já costumava incomodar Sodoma. O texto é claro em dizer assim, por acaso ele é o único estrangeiro entre nós e ainda quer ser nosso juiz em tudo? Quer dizer que Ló costumava advertir sempre aquele povo. Mas o povo nunca lhes dava ouvidos. Outra fonte importante. Como o único estrangeiro, tudo indica que a esposa de Ló era conterrânea daquela terra. Tudo indica que ela era moradora nativa daquela região de Sodoma. Ou da cidade da Campina, como fala o texto de Gênesis. Eram algumas cidades que ficavam ali naquela região. Então Ló era o único de fora, com costumes cristãos, costumes sagrados, costumes de amor. No verso 6 e 7, nós entendemos a atitude de Ló em sair e fechar a porta da sua casa. Ló estava agindo como um pacificador. Mateus 5, verso 9 diz, bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Hoje o Senhor precisa que eu e você sejamos pacificadores. Quando chega alguém se queixando de outro, vamos orar? Vamos pedir a Deus um coração novo. Vamos pedir a Deus uma nova atitude, uma nova visão. Mas hoje, infelizmente, muitos de nós cedemos. E em vez de pacificar, inflamamos mais ainda a situação. Eu não deixava. Falou o quê? Não, nasce fosse comigo. É da natureza humana. Nós temos esse desvio de caráter. No verso 9, a conduta de Ló era diferente dos demais moradores de Sodoma. Enquanto os moradores agiam pela carne, Ló agia pelo Espírito. Amém? Por isso que Ló os repreendia. E um detalhe importante, queridos, repreender, ensinar e outra, mostrar o seu caráter como de Cristo ao mundo. Não fique você pensando que vai trazer amiguinho, não. Vai trazer perseguidores. A atitude de Ló, sendo amável, cortês, educado, levantou, foi a ira daqueles homens. Sabe o que eles falaram? Nós vamos fazer com você, Ló, pior do que faríamos com eles. Eu fico muito preocupado nos dias de hoje com o adventista do sétimo dia. Por isso que eu perguntei, tinha um ruim? Não era, né? Mas todos aqui somos. Por isso que eu perguntei a princípio. Mas eu fico muito preocupado com o adventista do sétimo dia hoje. Quanto mais nós estamos perto de Cristo, do caráter de Cristo, fazendo como Cristo, mais perseguidos somos. Quanto mais próximos do caráter de Cristo, mais ameaçados somos. Quanto mais nós andamos igual a Cristo, falamos como Cristo, nos vestimos como Cristo, agimos como Cristo, mais o mundo irá nos odiar. Não tire isso da sua mente.
Tenha isso em mente. Quanto mais você se assemelhar ao Salvador, mais o mundo o perseguirá e tentará te destruir. Foi assim com Ló, foi assim com outros. Não vai ser diferente nem comigo, nem com você. Nos dias de hoje, a gente costuma querer agir como Jesus, recebendo patadas voadoras, agressões. A gente costuma o quê? Eu não quero mais, eu desisto. Não, meu querido, é que você tem que levantar a cabeça, olhar para o autor e consumador da nossa fé e seguir firme. Amém. Não desanimar. Amém. É para isso que fomos chamados. É para isso que estamos aqui. Pequenos cristos. Isso é ser cristão. Pequenos cristos. No capítulo 19 ainda, no versículo 12, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fechar a porta, e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Queridos, ao sermos perseguidos e ameaçados, ao inimigo se lançar contra eu e você, tenha em mente o seguinte: o Senhor nos protegerá. Amém? A palavra de Deus diz que quando eles se arremessaram para atacar Ló, pegar Ló, destruir Ló, os anjos entraram na frente. Os anjos o protegeram e toda aquela multidão ficou cega, instantaneamente. Não puderam fazer nenhum mal a Ló. Quem estava querendo proteger, foi muito bem, foi protegido. Ainda no verso 12 diz assim: então disseram os homens a Ló: tem alguém aqui mais dos teus genros, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tem na cidade, faça-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado e tem chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Verso 14: então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Meu irmão, minha irmã, naquele momento, quando os anjos protegeram Ló e a multidão foi atacada de cegueira, Ló percebeu: ui, são anjos do Senhor. Não são pessoas qualquer, são anjos do Senhor. Eles vieram me guardar. Amém. O salmista fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. O anjo do Senhor sempre está acampado ao meu e ao seu redor, protegendo a mim e a você. Porém, queridos, veio uma advertência urgente a Ló. A advertência que Ló recebeu é a seguinte: olha, Sodoma está condenada. Meu irmão e minha irmã, este mundo já está condenado. Enquanto eu e você não perceber isso, nós nunca nos prepararemos o suficiente para ir para o céu. Porque a gente fica anelando sonhos, fazendo planos, organizando a vida, como se Jesus nunca fosse voltar. Jesus vai voltar. Amém. Se há uma certeza na Bíblia, esteja eu pronto ou não, acreditando ou não, preparado ou não, é que Jesus vai voltar. Amém. Este mundo não tem mais solução. Este mundo já é maligno, já está perdido. Assim como Sodoma já estava condenado, esse mundo já está condenado. Assim como Ló foi chamado, Deus o chamou para salvar a sua família. Deus hoje chama eu e você para se chamar a quanto nós pudermos. Nós precisamos alertar o mundo que Jesus voltará e esse mundo será destruído. Ló saiu de porta em porta, avisando filhos, genros, sobrinhos, que ele tinha de parente na rua, ele chamou. Em toda a cidade, Ló passou a noite gritando: por favor, me escutem, essa cidade será destruída. E eles fizeram o quê? Riram de Ló. No versículo 15, diz assim, estamos chegando na reta final já. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como porém se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, sua mulher e suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Verso 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Para que não pereças.
Queridos, hoje temos uma mensagem urgente a este mundo. E essa mensagem é urgente para mim e para você também. Naquele dia, nasceu o alvorecer da decisão para Ló. Hoje está nascendo o alvorecer da decisão para mim e para você também. A Bíblia fala que no amanhecer, quando o sol começava a nascer, os anjos então foram claros com Ló. Fuja, Ló. Não deram ouvidos? Fuja. Pega as suas 2 filhas que você tem em casa. Pega a sua mulher e fuja. Não olhe para trás. Sabe o que me preocupa mais nessa mensagem? Sabe o que tem me preocupado, o que tem tirado meu sono? E muitas madrugadas eu tenho orado. É o que está no verso 16. Quando os anjos disseram para Ló fugir, a Bíblia fala que Ló ficava olhando as coisas em casa como se demorasse em atender o chamado. Como se demorasse em sair. O que tem te prendido a esse mundo? O que tem te segurado nessa vida, nessa terra? O Senhor hoje está chamando eu e você para fugirmos desse mundo. E muitas vezes nós ficamos como Ló. Vamos, Ló, está na hora. Como se demorasse. O que estamos fazendo para nos demorarmos em tomar uma atitude? O Senhor essa noite está dizendo, meu filho, eu já falei muitas vezes para você abandonar aquilo. Você sabe o que é aquilo que precisa ser abandonado. Minha irmã, aquela decisão que há muito tempo eu tenho te apelado para você tomar. Aquela decisão mesmo, e isso que você tem perguntado a um e a outro, tem orado muitas vezes pela madrugada, precisa ser feito, faça. Quando o Senhor diz, deixe o que precisar, deixe. Não fique se demorando. No verso 16, Ló ficou, como se demorasse. Mas o Senhor é misericordioso, amém? Louvado seja Deus. O texto fala que enquanto Ló se demorava a pegar as coisas da sua vida, preocupado com seus filhos que ficaram, a família, seus bens, sua TV, seu carro zero, sua conta gorda no banco. A Bíblia fala que os anjos seguraram Ló pela mão. Pegaram Ló pela mão e arrancaram de Sodoma. Pois misericordioso é o Senhor. Amém. Nos últimos minutos dessa vida, nas últimas horas do badalar deste mundo, muitos de nós queremos ficar. Preferiremos estar no mundo. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande que Ele nos tomará pela mão, nos arrancará dessa vida pecaminosa, desse mundo de trevas, e nos salvará, porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Amém.